Oi, gente, aqui é a Mel, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês a comparação do livro, né, Amores Verdadeiros, com a adaptação dele, que foi um filme que saiu aí comecinho de 2023, então vem comigo. Bom, gente, primeiro eu tenho a falar que eu não tinha ideia que tinha saído esse filme. Eu tava um pouco assim, off no final de 2022 e começo de 2023 e eu perdi muita coisa. E daí não deu tempo de eu me atualizar sobre tudo, entendeu? E eu fui descobrir só agora, em junho de 2024, que saiu em maio de 2023 a adaptação literária de Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid, e eu não sabia. Eu até pensei em reler o livro pra poder trazer uma resenha atualizada e daí depois sim fazer a comparação, né, do livro com o filme pra vocês. Só que eu li esse livro, gente, finalzinho de 2023. Eu li mais ou menos, eu acho que outubro, novembro, alguma coisa assim. Então, assim, faz pouquíssimo tempo que eu li. Então, a história tá fresca, a resenha tá atualizada aí pra vocês, né? Inclusive, quem ainda não assistiu a resenha, é interessante ir lá e assistir. Então, assistam, tá? O vídeo de resenha aí de Amores Verdadeiros, que tá um dos últimos vídeos, tá? É só você dar uma olhadinha aí no canal. E depois, então, você assiste aqui essa comparação. Ou então, se você também não ligar e quiser assistir esse aqui antes, você que sabe. Porque eu não vou dar nenhum tipo de spoiler neste vídeo, tá? Normalmente, gente, eu dou muito spoiler quando eu acho que a adaptação não foi fiel, que a adaptação mudou muita coisa da história, que tiveram coisas que me incomodaram muito, que tiveram coisas que eu senti que faltou ou que não devia ter colocado, sabe? Assim, quando eu tenho alguma crítica mais importante, assim, pra fazer sobre a história, sobre a adaptação, aí eu acabo tendo que dar um spoiler, porque senão não tem como eu explicar o que eu tô querendo explicar sem dar o spoiler. Neste caso, eu não tenho nenhuma crítica imensa e nada, nossa, assim, ou alguma coisa muito importante a pontuar, que precise de um spoiler pra isso, tá? Então, se você, né, não leu ou não assistiu, fica tranquilo que você não vai pegar spoiler neste vídeo. Então, vamos lá. De forma geral, eu achei que a escolha dos personagens foi extremamente tranquila, tá? Pra quem, assim, não tem ideia da história, basicamente, a nossa protagonista, a Emma, ela era casada com o Jeff, se eu não me engano o nome dele, Jeff, e há anos, e ele era o crush dela desde sempre, ela casou com ele, teve uma vida perfeita com ele, só que daí ele foi fazer uma viagem, ele morreu. Aí ela voltou pra cidadezinha dela, reencontrou um amigo de infância, que é o Sam, e acabou ficando noiva dele. Quando ela tava pra casar, o Jeff voltou depois de anos. E aí, né? Tô aqui, tentei voltar pra você todos esses anos, todo esse tempo e tal. E daí o livro vai se tratar dessa situação do ex-marido que morreu e voltou, e do atual, que era amigo, que se tornou noivo, que ajudou ela a se recuperar e que agora tá ali de stand-by. E nada disso é spoiler, tá? Todo mundo sabe que a história se trata disso. Eu achei que a escolha do personagem do Jeff me passou muito a vibe que ele passava no livro. Eu achei bacana. Eu só achei, gente, ele um pouquinho acabado, assim. Eu achava que ele parecia um pouquinho mais novinho. Pra mim, ele teve uma cara um pouquinho de mais velho, assim, no filme. Talvez se ele fosse um pouquinho mais novo, eu teria gostado mais. Mas a vibe, assim, a imagem geral, eu gostei bastante. O Sam colocaram um japonês. Não sei se é japonês, se é coreano. Ai, gente, me desculpa. E, pelo que eu me lembro, no livro ele não era japonês, coreano, chinês, etc. Só que eu também não acho que isso tenha passado ou dado alguma impressão, tipo, que tenha mudado a história. Tipo assim, não interferiu em nada, sabe, gente? Simplesmente colocou uma pessoa de uma outra etnia e tá tudo bem, assim como se tivesse colocado ele negro também não ia ter feito diferença nenhuma. Eu enxergo que o pessoal colocou ele assim pra ter a questão da inclusão social, mas isso não mudou absolutamente nada na história. Sobre a Emma, eu imaginava ela loira e colocaram, né, uma atriz com o cabelo mais castanho escuro e tal. Também não faz diferença nenhuma na história. Em relação aos outros personagens, eles aparecem muito pouco, né, só a irmã da Emma que aparece um pouquinho mais. Mas eu achei tranquila a escolha dos personagens. Além disso, também eu percebi que eles mudaram um pouco a forma que eles contaram as coisas, né? No livro, a gente começa ali com ela contando a parte da adolescência dela, ela conhecendo o Sam como amigo, depois ela se apaixonando pelo Jeff, ela conseguindo conquistar o Jeff, a vida de casado deles, a morte dele,
o luto dela, ela conhecendo Sam, ela tendo se apaixonado por ele, ela estando com ele, e daí, pum, a notícia de que o Jeff voltou, e daí o desenrolar de tudo isso aí. Já no filme, eles fizeram um pouco diferente. Primeiro, eles deram a notícia da volta do Jeff, da volta à vida, e depois eles foram começando a contar essas coisas do passado, tanto do relacionamento dela com o Jeff, quanto do relacionamento dela com o Sam, como que ocorreu. Então, assim, teve uma inversão aí na forma, na ordem de contar as coisas, mas eu também não achei que ficou confuso, não achei que atrapalhou em nada a história, e não achei que levou a pessoa que tá assistindo a pender mais pra um ou pra outro, porque é um triângulo amoroso, querendo ou não, e daí tem os fãs de um lado e os fãs do outro. Eu acredito que o filme, por mais que tenha invertido um pouco a forma de contar, não fez com que essa forma de contar fosse mais tendenciosa pra um do que pra outro. Eu achei que conseguiu manter uma imparcialidade igual a do livro. E, inclusive, os acontecimentos, na minha opinião, assim, são muito parecidos, e as partes importantes, as partes X, né, que fazem diferença total ali na história, pro conteúdo da história, eu achei que ficou bem parecida. Aí, outra mudança que eu também percebi, né, bem forte, bem nítida, na verdade, mas que também não me incomodou, foi que fizeram o filme muito mais cômico, tá? Transformaram em uma comédia romântica. E o livro, ele tá mais pra um drama, tá? Então, se você lê o livro ele é mais pesado, ele é mais denso, ele é mais tenso, ele é mais triste, ele é mais reflexivo e ele é mais pesado, assim, mais... tem um pesar maior em cima do livro com toda essa situação, né? Porque ali é óbvio que, né, qualquer um que ela escolha, o outro vai ficar triste ou ela vai ficar triste, etc. Então, assim, é uma situação difícil que ela tá passando, sabe? E eles também, né? Ela tá numa situação que ela realmente gosta dos dois e ela vai ter que escolher um dos dois. O Sam tá numa situação de que ele sempre foi apaixonado, finalmente ele teve a oportunidade de estar com ela, agora o caramba do ex que ela era apaixonado volta. E o ex que sempre esteve com ela, que passou anos ali, sabe-se lá o Deus o que acontecendo com aquele pobre coitado, finalmente conseguiu voltar pra mulher dele e dela tá casada, sabe assim? Então, assim, os três estão passando por uma situação muito difícil, muito complicada. Então o livro, ele é pesado. Ele termina de uma forma tranquila, mas ele é pesado, e até o final ele faz a gente refletir, ele faz a gente chorar e ele faz a gente se emocionar. O filme não. O filme, ele é totalmente pro lado de comédia romântica. Sabe aquele filme de sessão da tarde, aquele filme mais bobinho, etc. Então, assim, ele traz tudo que o livro traz, ele mostra essas dificuldades, essas partes tristes, ele mostra. Só que aí a gente entra num outro ponto, ele mostra tudo de uma forma um pouco mais superficial, né? Ele não se aprofunda nas coisas. Então, ele tem muitos momentos, assim, tipo, engraçados que no livro não tem. O próprio Sam, no livro, ele é um cara mais sério, mais tranquilo, mais calmo. E no filme ele acaba sendo um pouquinho ansioso e ele fala muito, ele conversa muito e ele gesticula muito e ele é brincalhão, engraçadão. E ele não é assim no livro, né? Então, assim como deram esse ar cômico pra ele, pra ter partes engraçadas aí no filme, deram um ar engraçado pro filme inteiro, né? Mas assim, eu entendo que foi pra poder transformar a história em uma comédia romântica que seria mais atrativa pro público do que um drama. Porque realmente entra lá no catálogo um drama, não é todo mundo que vai assistir. Agora entra uma comédia romântica, bobinha, gostosinha, todo mundo vai querer assistir, entendeu? Tipo, cai um pouco mais na boca do povo. Então eu entendo eles terem dado esse ar cômico aí pra história. E acho que não prejudicou, assim, o que estava sendo contado. Entretanto, eu acho que o filme é extremamente superficial, né? Ele é extremamente superficial, só que eu também entendo. O filme, sendo superficial, já teve 1h40, que é a média aí das comédias românticas, que tem ali 1h20, 1h30, 1h40. Então, ele não poderia passar disso, né? E ele acaba sendo superficial em algumas coisas, que, como eu disse, passa por cima, né? Então, por exemplo, quando o Jeff volta, ele tem algumas cicatrizes, né? Algumas coisas que o quê? Mostram que ele sofreu nesse meio tempo pra conseguir voltar pra vida dele. E daí no livro isso é bem aprofundado o que ele sente sobre isso, o que a Emma sente, o que isso causa entre os dois e tal. E no filme não.
A gente vê uma cena ali que dá pra ver umas cicatrizes e passa batido, sabe? Não é explicado, não é abordado, não é falado sobre. E isso acontece com diversas outras situações que são importantes, que são pesadas e elas não são trabalhadas muito mais a fundo, né? A relação da Emma com a irmã dela também é muito trabalhado durante o livro, mas no filme não, né? Não é tão trabalhado. Eu não vou poder falar muito, assim, sobre a relação das duas, porque isso também é um pouquinho de spoiler, assim, da reflexão que o próprio livro traz. Mas no filme é mais tranquilo, como se elas fossem duas irmãs próximas, tal, normal, e no livro não. No livro muito mais coisa acontece entre as duas e não é abordado, né? Então, ali algumas coisas assim em relação a Emma com o pai dela também, algumas conversas, alguns diálogos. Então, é basicamente isso, assim, né? Faltou algumas coisas, faltou um pouquinho de profundidade, só que eu também entendo que não dá pra fazer uma adaptação literária com toda a profundidade que a gente tem no livro. Se você quer essa profundidade, você tem que ler o livro, né? Não adianta. O filme realmente vai ser ali um resumão, uma coisa um pouco por cima ali, só pra você ter uma ideia e etc. Mas eu achei que foi uma ótima adaptação, pra ser sincera, assim. Eu acho que muitas comédias românticas acabam ficando, assim, chatas, mal feitas, que você vê que foi colocado pouco dinheiro, foi dado pouca importância, sabe, assim. E essa eu não tive essa impressão, gente. Eu gostei da forma que ela foi feita, eu gostei da atenção que deram, eu gostei do rumo que as coisas tomaram. E as mudanças que tiveram, seja na história, seja esse ar mais cômico, ou seja essa superficialidade, é compreensível em uma adaptação, né? Não adianta a gente querer exigir muito isso. Então, eu gostei, mas é aquele filme, assim, eu vejo que o livro é um livro pra você ler e se emocionar e ficar reflexivo, enquanto que o filme é pra você assistir na sessão da tarde, pra relaxar e pra ficar tranquilo, né? Mudou um pouco ali o foco da história, só que no resumo traz tudo que promete trazer e tudo que tem no livro, teoricamente. Então, eu gostei, mas obviamente o livro é diferente, o livro traz outras perspectivas e eu aconselho muito que você leia o livro também, tá bom? Não esquece de assistir a resenha que eu fiz e de ver outros conteúdos aqui no canal, principalmente essa comparação entre livro e adaptação que eu trago aqui pra vocês, que ultimamente eu tô trazendo bastante, o pessoal tem gostado, então espero que você assista e também goste. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.